Jesus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé, orar, agradecer a Deus por esse momento oportuno. Hoje, primeiro domingo de junho de 2025, dominado a culto da família, louvado seja Deus, e prazer de estar com vocês e com os irmãos presentes, e a presença do pastor Daniel Barros, pedido à frente desse trabalho também, junto comigo, o pastor Nacélio. Eu quero agradecer tudo que Deus fez na nossa vida, e eu creio que Ele vai fazer muito mais ainda. Estamos aqui para trabalhar na obra do Senhor, não na obra do homem. Tem que trabalhar na obra de Deus. E é por isso que todos eu gosto de avisar, porque quando a gente trabalha com amor na obra de Deus, Deus vai multiplicar. E assim seja. Louvado seja Deus. Quem precisa de oração, ore por a sua família, por seus familiares. Principalmente que nós estamos num tempo muito resgatado na vida do ser humano. Querido Deus, querido Pai, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua casa, Senhor. Somos gratos, Pai, chegar até aqui, Senhor, por meio de tribulação, meu Senhor Jesus, por meio de falta de felicidade, Senhor. Meu Senhor Jesus, estenda a Tua mão sobre essa localidade, sobre o Teu povo, que está iniciando, Pai, nessa dia de hoje, terminando domingo, Senhor, chegando à noite. Por isso, Pai, nós estamos te pedindo, Pai, a sua misericórdia. Meu Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai, entrar cada lar, Pai, de hoje, nessa congregação, Filho Pedrinha, Senhor. Estenda a tua mão, Senhor, sobre o teu povo, que o Senhor colocou até aqui. Que o Senhor possa dar força, dar entendimento, dar sabedoria, Senhor, a cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar, Senhor. Meu Senhor Jesus, estenda a tua mão, Senhor, por aquele que está fraco na tua fé, Senhor. Continua abençoando, Senhor, por aquele que está enfermo, Pai. Cura, liberta. Meu Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, ser presente na nossa vida. Que o Senhor possa ouvir os pedidos de clemência, nossas orações. Meu Pai eterno, que o Senhor possa abençoar. Abençoa o teu servo que vai pregar, que vai trazer uma palavra. Usa, Pai, o teu servo poderosamente. Meu Pai eterno, que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Nacélio, irmão Grandinho, que não pôde estar aqui. Dá força àquela família, Pai, que ele possa chegar na casa do Pai. Meu Senhor Jesus, estenda a tua mão, Senhor, para o pastor presidente, pastor Hércules Grimas. Meu Senhor Jesus, estenda a tua mão. Está passando, Pai, por um momento difícil, Senhor, meio atribulado, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estender a tua mão sobre o teu filho. Ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Assim, Jesus, eu te oro e eu te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Irmã Licinha, irmã Edith e a irmã Sandra, louvando ao Senhor. Pode tomar? Suas mãos para a paz do Senhor. Vou louvar o 243. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos em tua
Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Oh, não tarde, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Amém. Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar o 285. A igreja me ajude. Senhor, pela fé me sustento, na graça nos teus mandamentos, que opera a cada momento no meu coração, Salvador. Tu és o meu grande Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. A graça de Deus recebida encheu-me de gozo e de vida, sempre a minha escondida por nosso Senhor Redentor. Tu és o meu grande Senhor, meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre no céu, bem perto do trono de Deus. Que bênção vem me inundando, o meu coração inflamando. Também meus pecados queimando, de todo meu ser com poder. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre no céu, bem perto do trono de Deus. Amém. Só os irmãos com a paz do Senhor. Cantar o 170. Nós, aleluia, daremos a Cristo quando vimos nas nuvens voltar, de esplendor e de glória vestidos, seus escolhidos vai arrebatar. Cristo Jesus logo vai voltar.
Eis que estou no Senhor confiando, todo meu ser a Jesus entreguei. Todos os prazeres eu tenho deixado, em Jesus Cristo meu gozo achei. A igreja. Vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus em breve regressará. Como há de ser para ti sua vida, ela trará gozo ao teu coração, ou te fará padecer mais ainda, temes que só te trará maldição. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus em breve regressará. Cristo a minha promessa tem dado, que junto dele também reinarei. Breve será meu Jesus proclamado, sobre a terra por todos ouvir. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. E o povo vem se arrebatar, Jesus em breve regressará. Agradeço a oportunidade, não tinha. Glória a Deus. Quero cumprimentar o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Quem está olhando com Jesus nessa noite? Isso, dá glória a Deus. Aleluia. Estamos hoje, né, irmãos? Primeiro domingo do mês, no culto da família, né? Glória a Deus. Aleluia. Então, já abre a tua Bíblia no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo de número 37. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 1 a seguir. Aleluia. Temos hoje ao culto titulado como culto da família. E vemos aqui também uma grande família que é, louvado seja Deus, a família de Israel, né? Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Lemos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são a geração de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Ziba, de Bilá, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, o aborreceram e não podia falar com ele pacificamente. Somente o versículo 5 agora. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. Coloca a tua Bíblia no teu assento. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno e bendito Pai, Deus querido, Deus amado, Senhor Jesus,
Estamos aqui, Senhor da glória, neste momento, iniciando por mais um culto da família, Senhor, culto especial à família, ó Pai. Deus, e te pedimos que nessa noite a tua graça, o teu poder, a tua unção, Senhor, possa ser derramada, meu Deus, aleluia, Pai, sobre nós neste lugar, e que nós possamos ser cheios, que nós possamos receber a unção, receber o poder, Senhor. Deus, aleluia, Pai, ser capacitado cada dia mais, meu Deus, pela tua presença, pelo Senhor, meu Pai, neste lugar, Senhor. Deus querido, Deus amado, Senhor Jesus, que nessa noite, ó Pai, seja uma noite espetacular, Senhor. Mas que noite é essa? Uma noite aonde ficará marcada em nossa memória, aleluia, Pai, que o Senhor por mais uma vez derramou a tua graça sobre nós, e aleluia, Pai, nós fomos cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, aleluia, que o Senhor, meu Pai, possa estar, meu Pai, neste lugar, Senhor, e que o Senhor possa tomar de conta, meu Pai, neste ambiente, Senhor, aonde foi separado, sim, Deus, para te adorar, meu Pai. E se aqui tem adorador, meu Pai, eu acredito que o Senhor, meu Deus, brandará, Senhor da glória, neste lugar, ó Pai, porque nós sabemos, meu Deus, que aonde tem adorador tem poder no céu. Nós sabemos que aonde tem adorador, o Senhor responde, aleluia, com o vento impetuoso. Deus, quando, aleluia, nós sabemos que tem adorador, meu Pai, o Senhor responde, Senhor, a oração do justo, Pai. Deus querido, Deus amado, Senhor Jesus, porque está escrito, meu Deus, no livro de Atos 2, aleluia, Pai, que foi ouvida línguas repartidas como de fogo. Por quê? Porque o povo estava adorando, porque o povo estava buscando, porque o povo estava clamando, santo, Pai, e o teu nome foi glorificado naquele meio, naquele povo, e hoje não será diferente. Hoje não será diferente. O teu nome será glorificado, o teu nome será exaltado nesse lugar. Oh Deus de todo poder, Deus de toda honra e Deus de toda glória, queremos sentir mais e mais a tua presença, Pai. Renova as nossas vidas a cada instante, a cada momento, Pai. Espírito Santo, se tem alguém em nosso meio ainda, Pai, aleluia, meu Deus, que não orou em línguas estranhas hoje, que não fala em línguas hoje, Pai, eu te peço, Senhor da glória, batiza ele, renova ele, Senhor, derrama línguas repartidas hoje nesse lugar, Senhor. Começa a sacudir esse crente hoje, Pai, começa a sacudir esse lugar com a tua presença, renova ele, renova ela, seja cheio. Abraço-me de calabrando, come de que abraço-me de camarada. Isso, começa a sentir a presença, começa a sentir isso, começa a sentir esse refrigério gostoso que está, aleluia, neste lugar. Começa a sentir a presença de Deus na tua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Oh Deus de poder e glória, te louvamos, Deus, te louvamos nessa noite, ó Pai, não pelo que o Senhor fez, não pelo que o Senhor está fazendo e não pelo que o Senhor irá lhe fazer, mas te louvamos nessa noite porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus em nossas vidas. E assim, meu Pai, nós te louvamos nesta noite e já te agradecemos. A igreja senta, aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, já está aqui conosco o nosso querido pastor Daniel Barros, louvado seja Deus, que é o pregador desta noite, onde vai ser usado por Deus, de Fortaleza, né, para estar se alegrando conosco neste lugar. E ali também está a sua esposa, a missionária Rosângela, louvado seja Deus, a sua cunhada, né, ali ao lado dela, louvado seja o Senhor Jesus. E acreditamos que Deus, né, fará grandes coisas neste lugar, nesta noite, né? Não é porque o vaso veio de Fortaleza para cá, não, mas é porque Deus vai derramar a sua presença neste lugar, certo?
Louvado seja Deus. Aleluia. Então vamos já estar entrando com as oportunidades também. Louvado seja Deus. E já quero passar a oportunidade aqui para irmã Rosângela, né, a esposa do pregador. Louvado seja Deus, é onde vai estar dando lugar na terra nessa noite. Lembrando também, né, irmãos, que o culto de hoje, ele, quando for mais tarde, a gente está colocando aí no YouTube, né? No YouTube. E estarei colocando o link aí no grupo da igreja para vocês acompanhar e ajudar lá, né? Dar aquele dito like, né, pastor? Like, né? E se inscrever, né? Só dois toquinhos lá e dá certo. Você vai ver todos os vídeos que o servo do Senhor prega, né? Tá lá. Inclusive na nossa congregação lá em Fortaleza vai estar, louvado seja Deus, todas as pregações lá, tá bom? Glória a Deus. Amém aí? Preparou o negócio aí? Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém. Fico muito mais feliz de estar aqui participando, mais o Filho de Deus que vão morar no Senhor Jesus. Se você interpretar essas portas, talvez angustiada, triste, fique sabendo que a angústia vai ser aqui glorificando o nome do Senhor Jesus. Se você entrou aqui e pensa até em desistir, de parar, fique ciente que Deus está aqui na sua frente e Ele está aqui se conta presente, amém? Amém. Amém, aleluia, Jesus. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade, Senhor Jesus. Deus está aqui na tua casa glorificando o teu nome, junto com teus filhos, Pai amado, Pai querido. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Sou meu só te agradecer, meu Pai amado, meu Pai querido. Obrigado, Senhor, por tudo, pelos livramentos dado a nós. Nós chegamos até aqui na tua casa, meu Pai. Muito obrigado pelo convite do pastor na série. Estamos aqui. Filho meu, não fique pensando que estás sozinho. Não pense em parar no meio do caminho. Se cada vez perto está a sua vitória, filho meu, estou contigo para te defender. Venha o que vier, você vai vencer. Está assinado no livro da vida, da vida. Quando me levanto, ninguém pode impedir. Se eu estou contigo, quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença. Se existe barreira, eu derrubo ao chão. Não há que desista o poder das minhas mãos. Eu sou o teu Deus. Não desista não, não desista não. Quando me levanto, ninguém pode impedir. Se eu estou contigo, quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença. Se existe barreira, eu derrubo ao chão. Não há que desista o poder das minhas mãos. Eu sou o teu Deus. Não desista não, não desista não. Aleluia. Filho meu, estou contigo pra ti. Aleluia. Aleluia, Pai amado, Pai querido. Desculpe que é muito negócio. Aleluia, Senhor amado, Pai querido, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eis-me aqui para te ouvir, meu filho meu. Não fique pensando que estás sozinho. Não pense em parar no meio do caminho. Se cada vez perto está a tua vitória, filho meu, estou contigo pra te defender.
você vai vencer. Está assinado no livro da vida, da vida. Quando eu me levanto, ninguém pode impedir. Se estou contigo, quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença. Se existe barreira, eu derrubo ao chão. Não há que desista o poder das minhas mãos. Eu sou o teu Deus. Não desista não, não desista não. Quando eu me levanto, ninguém pode impedir. Se eu estou contigo, quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença. Se existe barreira, eu derrubo ao chão. Não há que desista o poder das minhas mãos. Eu sou o teu Deus. Não desista não, não desista não. Filho meu, aleluia. Onde você for, eu estarei contigo. Pode ir em frente, não tenha medo do perigo. Aleluia. Você está guardado em minha proteção. Filho meu, depois de tudo que já te falei, tu vai ficar nessa opressão. Ressalta o meu nome e alegra o teu coração, teu coração. Quando me levanto, ninguém pode impedir. Se estou contigo, quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença. Se existe barreira, eu derrubo ao chão. Não há que desista o poder das minhas mãos. Eu sou o teu Deus. Não desista não, não desista não. Quando me levanto, ninguém pode impedir. Se estou contigo, quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença. Aleluia. Se existe barreira, eu derrubo ao chão. Não há que desista o poder das minhas mãos. Eu sou o teu Deus. Não desista não, não desista não. Não desista não, filho meu. Estou contigo. Não desista não. Só confie nesse Deus maravilhoso. Porque Ele está comigo, com você, você crê. Se você crê, comporta a mão do Senhor Jesus. Se a pessoa acreditar nele e confiar que vai chegar o momento certo dele. Oh, aleluia. Filho meu, depois de tudo que já te falei, tu vai ficar nessa opressão. Exalta o meu nome e alegra o teu coração, teu coração. Quando eu me levanto, ninguém pode impedir. Se estou contigo, quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença. Se existe barreira, eu derrubo ao chão. Não há que desista o poder das minhas mãos. Eu sou o teu Deus. Não desista não, não desista não. Quando eu me levanto, ninguém pode impedir. Se estou contigo, quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença. Se existe barreira, eu derrubo ao chão. Não há que desista o poder das minhas mãos. Eu sou o teu Deus. Não desista não, não desista não. Não desista não, filho meu. Cantará basura e cantar, estou contigo. Ele diz para você, não desista. É você continuar em crer no Senhor Jesus. Não desista. Cantará basura e cantará. Não desista. Cantará basura e cantará. Aí você precisa até de parar. Cantará basura e cantará. Deus, é muita prova sobre a minha vida. Deus, você tem tanta coisa, meu Pai, que eu não consigo nem vir para tua casa. Eu vim para tua casa me arrastando, meu Pai. Creia no Senhor Jesus. Não desista. Agradece por ter o nome do Senhor Jesus. Fala para ele que ele merece.
palmas para Jesus. Bem, Mateus. Glória a Deus. Essa igreja que vou louvar mais ele aqui hoje, né? Essa igreja também que se liga aí e fica ligado aí na letra do louvor. Essa noite, louvado seja Deus, vamos louvar o resgate e dos freios. Só a música para aparecer, amém? Há muito tempo eu vinha sofrendo por não saber por onde caminhar. Longe de ti pensei em tantas loucuras, vinganças, tortura e até suicídio. Não tinha mais nenhum sentido. Se viesse a morte por mim era querido. Álcool, drogas, vários efeitos. Só que todas artificiais. Coisas banais e o mais importante que é o teu amor, eu deixava pra trás, eu deixava pra trás, eu deixava pra trás. Mas houve uma luz, houve uma luz. E a Ele adorar. Jesus, eu te amo, aleluia. Jesus, eu te quero, aleluia. Jesus, eu te amo, aleluia. E Cristo, há muito tempo eu vinha sofrendo por não saber por onde caminhar. Longe de ti pensei em tantas loucuras, vingança, tortura e até suicídio. A vida pra mim não tinha mais nem sentido. Se viesse a morte por mim era querido. Álcool, drogas, vários efeitos. Só que todos artificiais.
aleluia. Jesus, eu te quero, aleluia. Jesus, eu te amo, aleluia. Você pode adorar, você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, aleluia, nós vagamos para a nossa vida, dizendo: Senhor, eu não vou aguentar, Senhor, eu não vou conseguir, Senhor, eu não vou aguentar o peso da opressão. Muitas vezes você olha: Senhor, é impossível. Senhor, muitas vezes nós olhamos e dizemos: dessa eu não passo, dessa eu não vou resistir. Mas na letra desse louvor você pode ter a certeza que Deus está no controle de tudo. E você vai conseguir. Parece impossível a vitória chegar, pois a prova é tamanha e você quer desanimar. Ô filho, parece impossível a vitória chegar, pois a prova é tamanha e você quer desanimar. Acredite no Senhor, Mas não desista. acredite nele, pois ele vai realizar. Não é o fim. Deus não te chamou para perder. Mas não desista, meu amigo, não é o fim. Deus está trabalhando com você, e vai acontecer o milagre de Deus. Vai, pode cantar, contigo o Senhor está. Vai, não tenha medo, Ele vela por ti, garante a vitória, Ele vai te ajudar. Vai acontecer o milagre de Deus. E vai, pode cantar, contigo o Senhor está. Vai, não tenha medo, Ele vela por ti, garante a vitória, Ele vai te ajudar. Mas não desista, meu amigo, não é o fim. Deus não te chamou para perder. Acredite, mas não desista, meu amigo, não é o fim. E Deus está trabalhando por você e por você. E vai acontecer o milagre de Deus. Vai, pode cantar, contigo o Senhor está. Vai, não tenha medo, Ele vela por ti, garante a vitória, Ele vai te ajudar. Vai acontecer
em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, aleluia, como nós damos prioridade à palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Então chegou o momento, né, da gente ir para a palavra, mas chegou também o momento de ofertar a casa do Senhor, né, pastor? Chegou o momento de você ofertar na casa do Senhor. E vou pedir o pastor para orar por todos e em seguida a irmã Adriele louvando ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor orando. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pega ali a ação. Louvado seja Deus. Querido Deus, querido Pai, nesse momento, Senhor, que estamos agradecendo, meu Pai, eu quero te apresentar a tua igreja, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um que vai dizimar, que vai te ofertar, Senhor. Continua abençoando aquele que não tem, Pai, continua abençoando. Que o Senhor possa, Pai, aumentar cada vez mais. Meu Senhor Jesus, vai abençoando, Senhor. Multiplica, Pai, que o Senhor possa, Pai, aumentar que o Senhor possa não deixar o pão de cada dia na nossa mesa faltar, Senhor. Nem o calçado, nem o vestir, Senhor. Por isso, Pai, eu te peço, nesse momento oportuno, Senhor, que cada um de nós que vai te ofertar com alegria. Assim, Jesus, eu te oro e eu te agradeço. Amém. Irmão, os irmãos que estão visitando, se sinta vontade. Não é obrigado a ofertar. Se sinta vontade. Louvado seja Deus. Cumprimento a igreja com Pai e Senhor, amém? Amém. Por título Vendavais, amém? Que a gente possa ajudar nessa noite. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito e grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, que estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou o Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você.
contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito e grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. Deus, agora vamos essa igreja se coloque de pé. Louvado seja Deus. Vamos receber o servo do Senhor. Com aquelas palmas bem alegres para Jesus. Glória, servo de Deus. Orar pelo servo do Senhor. Vamos? Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, aqui está o teu filho, aqui está o teu servo, Senhor, que nessa noite está com a responsabilidade imensa de trazer a tua palavra. Quero te pedir para que o Senhor possa estar usando o teu filho neste lugar para nossas vidas, Senhor, e que o Senhor possa estar derramando a tua graça sobre ele, Pai. Porque sabemos que o Senhor já deu a palavra. E te pedimos, Senhor, que através do teu filho amado e através da tua palavra, o Senhor fala conosco. Amém. Glórias ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um nesta noite. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder estar na casa do Senhor, conhecendo mais uma família que se juntará naquele dia, o grande dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que reinará para sempre nos céus com o Senhor Jesus. Peraí, eu vou repetir isso aqui porque eu acho que você não compreendeu não. Eu estou alegre nesta noite porque estamos diante de mais uma família que naquele dia, no grande dia do Senhor, irá ser arrebatada e morar nos céus e habitar para sempre com Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que está ali, a missionária Rosângela, a minha cunhada, a irmã Conceição, eu ia dizer Ceiça, mas a Conceição, Ceiça para nós, né? E louvar a Deus também, irmãos, pela vida do pastor da igreja. Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a sua família. E não poderia deixar também, irmãos, de louvar a Deus pela vida do meu pastor Nacélio Queiroz. Pastor Nacélio Queiroz, nós temos uma história ministerial juntos, fomos membros e congregados da sua igreja, ali do seu ministério, em Fortaleza. E hoje, pela graça de Deus, nós estamos aqui ao seu convite. Eu louvo a Deus pela sua vida, que foi um canal de bênção para nós estarmos aqui. A missionária Josi, né, que nos recepcionou ali com um almoço daquele, né, uma rede para se deitar e uma sobremesa maravilhosa, né, irmãos? Que Deus abençoe a cada um
e a sua família em nome de Jesus. E pela igreja que está aqui nesta noite. Que Deus abençoe. Amém? Nosso músico aí, tecladista, né? E nesta noite irá deixar Deus usá-lo para fazer o fundo musical. Que Deus abençoe também a sua vida. Estamos debaixo da autoridade, primeiro, de nosso Deus, e segundo, do nosso pastor Ismael Marcolino, da igreja pentecostal Prosseguindo em Cristo, ali em Fortaleza. Amém, irmãos? Eu vi os irmãos louvando e fiquei com vontade de louvar. Vi o pastor na sede louvando, eu também vou louvar, né, irmãos? E o hino é um hino antigo, porque eu gosto muito dos louvores antigos, principalmente da e nós vamos louvar a Deus com o hino Deus resolve o seu problema. Ô glória, a igreja já sabe, né? Vou repetir de novo. Deus resolve o seu problema. Alguém tem problemas aqui, irmãos? Todos temos. Mas todos também temos um Deus que resolve esse problema, amém? Louva comigo. Peraí, tem um comercial aqui, ô glória. Eu não contratei esse comercial não, mas saiu aqui. Deixa eu pular. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Agora foi a internet. Bravo, Jesus. Amém. Tem crente aí, irmãos? Tem? Glória a Deus! Tem crente aí, irmãos? Tem? Louvado seja Deus. A internet abençoada, mano. Glória. Oh, glória. Ocorreu um problema. Está dizendo aqui. Mas vamos lá. Glórias a Deus. O louvor vai sair em nome de Jesus. Glória a Deus. Canta comigo, viu, igreja? Esse louvor é antigo, é bonito, é conhecido. Olha aí, ó. Se você tem um problema e não pode o resolver, não fique nesse dilema, porque Deus pode tudo fazer. Se é doença ou fome, falta de água e pão, seja qual for seu problema, o Senhor tem solução. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. De novo. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Se é nudez teu problema e falta festa em seu lar, se já não tens uma casa onde a cabeça pousa, escuta aí, ó. Se você é perseguido e maltratado até, se estás desempregado, Deus cuida bem de você. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas para Deus. Escuta aí, ó. Se o seu grande problema é falta de união, saiba que Deus não opera onde há separação. Vamos unir nossas forças para a batalha vencer.
Glória a Deus. Abafado agora. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, abra suas Bíblias comigo nesta noite. Oh, glória. No segundo livro da Bíblia Sagrada, a saber, o livro de Êxodo, capítulo de número 25. Ei, glória a Deus, glória a Deus. Êxodo capítulo de número 25, versículo de número 10. Glória a Deus. Êxodo capítulo de número 25, versículo de número 10 e o versículo de número 11. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode ser um grave. Glória a Deus. Êxodo capítulo de número 10, ou melhor, 25, versículo de número 10. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Oh, glórias. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora, a cobrirás. Farás sobre ela uma coroa de ouro ao seu redor. Amém? Senta glorificando o Senhor nessa noite. Louvado seja Deus. Meus queridos, a palavra do Senhor para nós nessa noite é uma palavra que nos encoraja a prosseguirmos na jornada rumo às mansões celestiais. Nós lemos um texto em que fala da arca. Você já deve ter ouvido muitas mensagens que falam da arca. A arca da aliança, a arca do concerto, como é chamada, também a arca do testemunho. A Bíblia Sagrada, ela faz menção de algumas arcas. As mais conhecidas nas Escrituras as 3 arcas, a saber, em primeiro lugar, Gênesis 6 ao capítulo de número 9. A Bíblia relata que o povo, a humanidade, estava decaída espiritualmente. A humanidade estava afastada de Deus. O seu pecado, a idolatria, a violência cheirou mal às narinas de Deus. E o texto sagrado vai dizer que o Senhor se arrepende de haver criado o homem. Mas espera aí, Daniel. A Bíblia diz que Deus se arrependeu, e Deus também, a Bíblia também diz que Deus não é o filho do homem para que minta, e nem o homem para que se arrependa. Sim, é verdade, mas nós compreendemos o texto sagrado, e nós estávamos agora à tarde, eu e o obreiro Mateus, comentando sobre esse texto, e a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu de haver feito o homem. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não se arrepende do que Ele faz. A tradução original da palavra Deus se arrependeu ali em Gênesis, Deus se entristeceu de ter feito o homem, porque o homem saiu do plano, saiu do centro, saiu da vontade de Deus e decaiu no pecado. Nós sabemos da queda de Adão, e Deus se entristeceu. Quem é o pai que não entristece com o seu filho quando este o desobedece, quando este para de reverenciar? Qual é o pai que agrada ao filho, e quando pede algo ao filho, o filho
dá as costas, vira para o seu pai, ou diz que não vai fazer, Deus se entristece com esse tipo de filho, porque Ele é o nosso Criador, é o nosso Pai, e Ele entristeceu-se não pelo defeito do homem, mas pelo pecado, pela violência que estava chegando ao seu nariz com um cheiro mau. A Bíblia diz que Deus olha dos céus à terra, e quando Ele olha, Ele vê um homem, e esse homem, o nome dele é Noé, e a Bíblia vai dizer que ele achou graças diante dos olhos do Senhor. Você sabe o que é que a Bíblia está dizendo aqui? É que em meio, pastor, a uma geração violenta, a uma geração perversa, a uma geração pecadora, a uma geração que não obedecia a Deus, a uma geração que estava decaída espiritualmente, a uma geração que a idolatria predominava, ainda existia um que temia o nome do Senhor, oh glória. Nós vivemos em uma geração como essa, em que a violência predomina, é jovens morrendo antes dos 20 anos, é a prostituição predominando, é a droga dominando, mas ainda existe uma igreja que busca o Senhor, oh glória. Ainda existe uma igreja que busca a Deus, ainda existe um remanescente, e quando Deus olha dos céus à terra, Ele diz: eu ainda tenho remanescentes na terra, oh glória. Deus olha dos céus à terra e vê um homem chamado Noé, e esse homem vivia em uma geração pecaminosa, mas ele não se contaminou, glória. Ainda existe uma igreja que não se contamina, e eu creio que eu estou pregando para uma igreja nesta noite, que em meio a tanta violência, a tanto pecado, a tanta prostituição, ainda ela permanece firme para engrandecer o nome do Senhor. Dá uma salva de palmas para o Senhor nesta noite e glorifica o nome do Senhor, porque você e eu, nós somos um privilegiado, porque não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que escolheu a nós. Quando Deus olha dos céus à terra, Ele vê Noé, e Ele fala com Noé e diz: Noé, faz uma arca para ti, porque eu vou destruir a humanidade que eu criei. Você sabe, em uma geração como essa que vivemos, ainda tem alguém que Deus pode confiar. Ainda tem alguém que Deus pode dizer: eu te levantei como Noé de hoje. Eu te levantei como Salvador de hoje, o resgatador de hoje. Vou dar continuidade à humanidade pela tua vida, Noé. E Noé começa a fazer a arca. A primeira arca mencionada na Bíblia é a arca de Noé. Nós conhecemos, nós que estamos dos tempos mais passados, experientes. Eu me lembro que eu com 6 anos, na casa dos meus avós, na cidade de Iguatu, tinha um quadro, aquele quadro antigo, quem conhece sabe, que era a arca, né, irmão? E os animais andando. Aquela era a primeira arca, que também foi feita para salvação de vidas. A segunda arca mencionada nas escrituras sagradas está descrita no capítulo 1 e 2 de Êxodo. A Bíblia diz que veio um homem da casa de Levi, e esse homem com a sua mulher Joquebede, e ela tinha 2 filhos, a saber, Arão e Miriam. Mas um certo dia ele coabita com ela, e a Bíblia vai dizer que ela engravida, e nasce deles um menino, oh glória. E quando esse menino nasce, o rei Faraó já estava vendo o progresso do povo de Deus, porque a promessa de Deus para Abraão, no capítulo 12, era que tinha uma terra prometida para o seu povo. Abraão não conseguiu ver a promessa se cumprir, mas Deus, ele fez todo o trajeto para que a promessa se cumprisse. E hoje nós ouvimos na leitura inicial pelo pastor Nacélio o começo da história da escravidão do povo de Deus no Egito, quando José era vendido para os seus irmãos e é levado em meio a todas as dificuldades ao Egito. A Bíblia diz que lá ele não se contamina e se torna governador. Não existia esse cargo na humanidade, no mundo, mas Deus criou para que José fosse colocado lá, e de José nasceu a nação dos israelitas. Até então eram chamados de povo hebreus. E ao tempo que o povo ia se multiplicando, a Bíblia vai dizer que Faraó olha e diz: eles estão crescendo demais.
Eles estão ficando grandes demais. Eles vão chegar e vão se rebelar contra nós, oh glória. A partir de hoje eu dou uma ordem a todas as parteiras, a qualquer filho homem dos hebreus que nasceram, eu quero que matem todos, oh glória. Eita Jesus. Eita, irmão, sabe o que é que tem aqui? É que o inimigo quer matar projetos, oh glória. O inimigo Deus tem projeto na vida de cada um aqui, na vida dos seus filhos, na vida de marido, na vida de esposas. Deus tem projetos. O inimigo pode até estar tentando acabar esse projeto com seu filho nas drogas, nos vícios, no alcoolismo ou na prostituição, mas se tem promessa de Deus, oh glória, Ele não vai conceder matar, porque a promessa de Deus vai ficar de pé na tua vida, oh glória. Deus tinha dito a Abraão: nascerá de ti uma grande nação, tão grande que as estrelas do céu são poucas, e a areia do mar, que ninguém pode contar, também é pouco para eles. E quando Moisés nasce, por um período ele não teve nome, mas quando ele começa a crescer bonitinho, gordinho, a mãe dele olha e diz: não consigo mais guardar, não dá mais para esconder, não dá mais para esconder o projeto, agora eu vou expô-lo. A Bíblia diz que ela faz uma arca de junco, coloca betume e coloca ele dentro, e coloca na beira do rio. Mais uma vez a arca salvando a vida de pessoas. Oh, glória. Você vai compreender, irmãos, o que nós vamos pregar nessa noite. A segunda arca é a arca de Moisés. Lá de Noé, apenas 8 pessoas entraram. A de Moisés, só ele. Mas a terceira arca descrita no texto em que nós lemos, oh glórias, é a arca da aliança, é a arca do concerto. Certo dia, após Deus tirar o seu povo do Egito e na caminhada abrir o grande mar vermelho, e depois de Deus começar a providenciar a provisão para o seu povo, falta água, o Senhor manda tirar água da rocha, falta alimento, o Senhor manda maná do céu. E certo dia o Senhor chega para Moisés e diz: Moisés, eu quero me relacionar mais próximo com o meu povo, glória. Nós entendemos aqui, pastor, que todas as vezes sempre Deus quis ficar perto do seu povo, mas sempre é o povo que se afasta de Deus. Como pregador, pecando, desobedecendo, vivendo uma vida dissoluta. E quanto mais eu erro, quanto mais eu peco, quanto mais eu me afasto de Deus, mais longe eu fico da salvação. Por quê, irmãos? Porque antes só Moisés tinha acesso a Deus. Os sacerdotes foram os homens escolhidos para ter acesso a Deus. E era tão grande a reverência desses homens, porque eles chegavam para o povo contava suas queixas, o povo dizia o que queria do Senhor, e Moisés ia lá na tenda e entrava e falava com Deus. Mas a Bíblia vai dizer que a tenda era um lugar sagrado, onde Deus se manifestava em uma teofania. Ele descia e se manifestava, e Moisés ia lá e falava com ele. E tão grande era a reverência de Moisés, oh glória, para com Deus, irmãos, que o texto vai dizer que Moisés chegava aqui, entrava na tenda, falava com o Senhor, dizia, falava, e o Senhor dizia: faz isso, faz isso, faz isso. E ele não fazia isso, ó. Amém, Senhor, valeu aí, viu? Obrigado aí, vou dizer que é o povo, glória. Não, a Bíblia diz que na tenda ela tinha uma cortina que entrava na porta, e quando Moisés entrava para falar com Deus, ele falava com o Senhor dava as ordens, e quando terminava Deus dizia: vai Moisés, e Moisés dava 7 passos para trás, 7 passos, e quando a cortina batia aqui, Moisés virava e ia falar com o povo. Sabe por quê? Porque na presença de Deus tem que haver reverência ou glória. Ninguém está na presença de Deus e sai sem reverenciar, porque Deus é poderoso e a sua presença é notória nesse lugar. Se você crê assim, dá um brado de glória para o Senhor. E o Senhor diz: olha Moisés, eu quero que você faça uma arca. Aí Moisés vai dizer: mas Senhor, nós não temos nenhum carpinteiro aqui, nós não temos ninguém que saiba fazer. Deus vai dizer para Moisés: ei Moisés, chama 2 homens. E quando esses homens chegam, a Bíblia vai dizer que Deus dá 100% de inteligência. Os homens ficaram com inteligência, praticamente a inteligência de Deus.
100% era Deus dizendo, eu quero assim, assim, os homens entendendo e fazendo. E fazendo, quando terminou, Deus tirou. Deixou só 5% de novo. Porque o homem com 5% quer fazer tanta coisa. Imagina com 100% de inteligência. Deus tira. Mas eles nunca tinham visto uma arca. Não tinham visto um modelo. Não tinha um molde. Não tinha nada. Não tinha uma maquete. Mas era Deus dizendo e eles fazendo porque eles compreendiam a mente de Deus. Era um da tribo de Judá e outro da tribo de Dan. E da tribo de Judá vem Jesus. Eu acho que você já está pegando. Mas aí quando eles terminam de fazer a arca, a Bíblia diz que Deus retira a sabedoria e eles voltam a ser homens maus. E Moisés começa a fazer a arca. E é aqui que eu começo a pregar nessa noite. O tema dessa mensagem, eu disse semana passada para o pastor, é Eu sou a arca. Quem pode dizer? No 3. 1, 2, 3. Eu sou a arca. Só 4? Que é a arca? Eu vou repetir, o ensaio ficou legal. Vamos de novo. 1, 2, 3. Se prepare, se você é arca, você vai se preparar agora. Aí Deus diz, Moisés, deixa os detalhes aqui, irmão. A arca de Noé foi feita com uma madeira chamada gofer. A arca de Moisés foi feita com uma madeira chamada junco. É uma espécie de cipó que tem na beira dos rios. Mas a arca da aliança, a arca do testemunho, a arca do conselho, ela foi feita de uma madeira chamada de acácia ou cetim, que é a mesma coisa. Só, irmãos, que a madeira de gofer, pastor, era uma madeira muito procurada pelos carpinteiros da época, pelos homens que faziam mesas, móveis, porque ela era boa de se trabalhar, ô glória. A arca de junco era apropriada para aquele entrançamento e ficava linda. Mas a madeira chamada acácia, ela era diferente. A madeira de acácia, ela não tinha, pode pesquisar, ela não tinha 1 metro, ou meio metro sequer, que não tivesse um nó e espinho. Então ela era ruim de trabalhar, ela era torta, ela era engembrada, ela era toda enviesada. Não era usada pelos carpinteiros, glória. Se você pegar isso aqui, se você não pegar isso aqui, você vai pegar agora, irmãos. Essa madeira de acácia era eu e você lá no mundo, glória. Cheio de nó, cheio de espinho. E ninguém olhava, e quem olhava para nós dizia, não tem jeito. Quantas vezes olharam para mim e disseram, para esse aleijadinho aí, é só cadeia ou cemitério, vai morrer nas drogas. Mas o Senhor pega a acácia, o Senhor pega quem tem nó, quem tem espinho e transforma em arca, porque nós somos a arca do Senhor nesta noite. Mas Senhor, madeira de acácia não presta, é cheia de nó. Pastor, nós saímos cheio de nó lá no mundo. O mundo dizia, esse aí não serve, esse aí eu não quero. Mas o salmista escreveu no Salmo 113, versículos 7 e 8, e diz assim, ele levanta o pobre do pó e do monturo tira o necessitado para fazer sentar no meio dos príncipes. Deus pega aquele que não presta, aquele que não tem preço na sociedade, aquele que o mundo despreza e transforma em arca, oh glória. Transforma em arca. Transforma em arca. A madeira de acácia não servia. Só, irmãos, que tem um porém, pastor. Eu falei ainda só dos defeitos da madeira, não foi, de acácia? Mas ela também tinha suas virtudes. Porque o mundo pode olhar para você e não ver nenhuma virtude, mas Deus vê. Por que Deus vê virtude? Porque você é criatura das mãos de Deus. E Deus nunca fez aquilo que não presta. O estudo vai dizer que a madeira de acácia era uma das poucas árvores que conseguia se manter viva no deserto. Por quê? Porque ela era resistente ao sol, ela não rachava. Ela era resistente à água e não inchava quando vinha água. Então ela tinha algumas virtudes, porém era cheia de nó e espinho. Quando nós entramos por aquela porta, vimos a ponta do altar de Deus, confessamos o nome de Jesus. Até aqui nós chegamos com uma acácia cheia de nó, cheia de espinho, casca grossa, toda torta, sem prestígio. Mas ao levantar daqui após a oração do ministro, nós nos tornamos a arca, porque passamos a carregar a presença de Deus. Glória.
quem carrega a presença de Deus. Só quem carrega a presença de Deus. Só quem anda na presença de Deus. Só quem conhece a presença de Deus. Dá um brado de glória para o Senhor. Traz a madeira. Já foi. Oh, glória. Traz a madeira, Moisés. É ela. Mas, Senhor, está toda torta. Traz a madeira, Moisés. Só que Deus, irmãos, dá uma ordem. E chega de nós ouvir um evangelho falso que diz: vem como está e fica como está. Mentira. A Bíblia não diz isso. Vai chegar aqui a Cássia. Vai chegar aqui o meu Mateus. Chega em nó. Chega Espírito, mas vai sair daqui a arca. Vou repetir isso aqui, irmãos. Vai chegar aqui, pastor, cheio de nó, bêbado, drogado. Vai chegar aqui prostituto, vai chegar aqui ladrão, mas vai ser transformado em arca, porque Deus, Ele vai transformar. Quem crê, quem crê, quem crê que sua família vai ser arca, quem crê que sua família vai ser transformada, quem crê que sua família vai ser transformado, aplauda o nome do Senhor. Agora vem a transformação, irmãos, de a caça para a arca. Glória. Quando Moisés traz a madeira, os dois homens começam a trabalhar. E Deus dá as medidas. Oh, glória, isso aqui é importante, irmãos. Deus dá as medidas. Ou seja, eu posso chegar aqui de qualquer jeito, mas quando eu chegar aqui, eu vou entrar no prumo de Deus. Só vou ser transformado em arca se eu entrar pelo prumo de Deus. As medidas é dada por Deus, tanto da arca de Noé como da arca da aliança. Não foi Noé que disse eu quero tantos metros, quanto não. Foi Deus que disse assim, 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 assim. Porque chegar até aqui, ele pode até chegar por conta própria, mas sair daqui, ele vai sair pela vontade de Deus. Vai ter que ficar aqui, mas vai ficar dentro da vontade de Deus, dentro da medida de Deus. Deus vai trazer os seus para cá cheio de nó, mas vai se moldar as medidas de Deus. Aí Deus diz: eu quero da metragem, 1,10 m, 1,10 m de largura, 1,10 m de altura, 1,5 m de comprimento. Mas veio o melhor. Até as medidas ele ainda era Cássia. Até as medidas ainda tinha nó. Mas no versículo de número 11 nós vemos falar algo interessante. O Senhor diz: revesti, oh glória, revesti com ouro, símbolo da pureza, o Espírito Santo, por dentro e por fora, oh glória. A transformação nos vem em duas medidas. Deixa eu explicar isso aqui para você. Revestimos por dentro e por fora. O Espírito Santo, ao entrar nas nossas vidas, ele primeiro transforma por dentro. Porque quando ele transforma por dentro, quando ele me reveste por dentro, ele cuida da minha vida, ele cuida da minha libertação, ele cuida da salvação, ele cuida do meu eu, do meu orgulho, ele transforma a minha soberba, ele me dá amor, me ensina a servir, e quando ele me reveste por dentro, eu me torno um homem transformado por Deus. E por fora, pregador, por fora é para alguém olhar para você e não ver mais os nós, não ver mais os espinhos, mas ver o Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Revestido por dentro para transformar vidas por fora, oh glória. Só vai vir para cá o céu se ele olhar para você e ver o revestimento do Espírito Santo na sua vida. Quem era minha mãe, quem era meu pai, quem era o meu irmão, hoje está diferente. Quem era aquele rapaz que está ali agora, depois que se converteu, ficou diferente. Sabe por quê, irmão? Porque ele está revestido com o Espírito Santo da verdade, oh glória. Para que sejamos transformados em arcas, é preciso estarmos revestidos, transformados, mudados por dentro e por fora, oh glória. Eu sempre digo, irmãos, que para ganhar vidas não precisa falar muito. Sabe por quê? Porque o meu testemunho é para falar mais alto do que as minhas palavras. Vou repetir isso aqui, irmãos. O nosso testemunho é para falar mais do que as palavras.
lembra da mulher de Sunem? Daquela sunamita? Que sunamita não é o nome dela, é a descendência da cidade onde ela nasceu, da cidade de Sunem. O profeta Eliseu costumava passar por lá, e quando ela olha para ele um dia, ela diz o quê? Lá vai um santo homem de Deus. Mas espera aí, ela nunca tinha visto ele, nunca tinha conversado com ele, não sabia qual a igreja que ele frequentava, não sabia se ele era auxiliar, pastor, bispo, apóstolo, ele não sabia nada, mas ao olhar para ele, ela viu o brilho do Espírito Santo. É assim que o nosso vizinho tem que olhar para nós e ver, é assim que o companheiro do trabalho tem que olhar para você e ver. Essa irmã é cheia de Deus, a casa dela só tem louvor, ela começa o dia cantando e orando, porque ela é revestida com o Espírito Santo. E aí ele vai querer, certo? O homem disse uma frase interessante: pregarei o evangelho com a minha vida, e se preciso for, falarei alguma coisa. Glória a Deus. Glória. Agora eu vou apertar. Como nós somos conhecidos pelos nossos vizinhos? Como eles olham para nós? Como você é chamado pelos seus vizinhos? Quando eles querem uma oração e vão na sua casa, você manda chamar o pastor ou você ora? Eu tenho um emprego há quase 4 anos. E desde quando eu entrei lá, pastor, nunca me chamaram pelo nome, nem para assinar o contra-cheque. É irmão. E quando chega um cliente lá que vê a minha caixinha desse tamanho pendurada na parede, com mensagem ao louvor, eu digo: o senhor é cristão, né? Para a glória de Deus. O senhor frequenta alguma igreja? Não, é bom, vá um culto qualquer dia desses. Porque a igreja hoje tem em todo lugar, graças a Deus. Outro dia nós íamos no culto, eu e minha esposa, uma filha de crente. Aí uma mulher, pastor, no sentido literal, não no sentido literal, mas simbólico, doida, chega tombando, dizia dos irmãos do de rua em mim: pastor, ore por mim que eu sou angustiado. Eu digo: agora mesmo, no meio da rua. Começamos a orar lá, os barbeiros estavam com o cabelo parado, todo mundo na janela olhando, nós estamos no meio da rua. Não foi preciso eu dizer: peraí que eu vou ligar aqui no zap do pastor. Pastor, eu tenho uma declaração. Não, porque você é arca, e quem é arca tem provisão. Vou já falar sobre isso. Quem é arca tem o brilho do Espírito Santo, e Deus vai enviar pessoas, Deus vai enviar pessoas ao seu encontro, e você tem que estar preparado. Glória a Deus. Morei 7 anos em uma vila, e todos os dias que Deus me dava, eu botava um litro de cachaça no pé da porta. E uma senhora que morava de lado, eu vim descobrir que ela era crente depois de 7 anos, quando ela foi fazer a mudança dela, que passou da casa dela com a Bíblia na mão para o carro. E quando a senhora era crente, ela disse: só na pessoa bendita de Jesus. Eu disse: mas não cumpri a missão sua. Eu estou há 7 anos que ela nunca me entregou um panfleto, e eu não vi nela o brilho do Espírito Santo. Eu nunca vi um louvor cantar de manhã na casa dela. Eu nunca vi ela falando do amor de Deus na porta da casa dela para alguém. Tem duas coisas, irmãos: ou nós somos arca, ou nós somos baú. Reveste por dentro e por fora. Quando somos revestidos por dentro e por fora, aí sim a presença do Senhor vai estar constante nas nossas vidas. Porque a arca da aliança até hoje, ninguém sabe onde ela está. Há quem diga que Deus a tomou, assim como escondeu o corpo de Moisés, ninguém sabe onde é que está. Mas nesta noite, a arca foi feita para quê, pastor? Para carregar a presença de Deus. E se você tem a presença de Deus, você é arca, glória. Só quem tem essa presença, só quem tem essa presença dá um grado de glória. Só quem anda na presença, quem carrega a presença, quem compreende a presença, quem vive na presença, quem está na presença, aplaude o nome do Senhor. A arca hoje é eu e você que carregamos a presença de Deus. A presença de Deus não pode ser carregada de qualquer jeito. Quando a arca ficou pronta, ela não ficou vazia. Arca vazia não é arca, é baú. Deus disse para Moisés: coloca 3 elementos dentro da arca. Oh, glória. Agora vai lá encerrar, já encerra. 3 elementos foram colocados dentro da arca. Qual foi o primeiro elemento colocado dentro da arca? O pote de maná. Oh, glória. Mas espera aí, maná, tem um detalhe aqui. Na saída do povo do Egito, ao passar pelo Mar Vermelho,
A Bíblia diz que o povo sente fome. E lá não havia os grandes supermercados que tem hoje. Mas quando o povo reclama para Moisés e Moisés conversa com Deus, Deus manda maná do céu. Oh, glória. Falei que nem o Jonathan Carlos. Vai doer, mas vai sarar. A Bíblia diz que Deus disse para Moisés. Moisés disse para o povo que só pegue o bastante para comer no mesmo dia. Só bastante. Porque tem uns preguiçosos no meio que querem pegar para outro dia para não se levantar cedo. Aí teve um que pegou, irmãos. Vou guardar aqui para amanhã, não sou nem besta. Só que a Bíblia diz que às 18 horas, ao cair da tarde, quando ele foi olhar, o maná estava podre, que nem o urubu queria. Você sabe qual é a aplicação disso aqui? É pessoas, pastores, que vêm para o culto domingo e dizem: não vou terça não, já fui domingo. É pessoas que vêm terça e dizem: não precisa ir quarta, porque eu já fui quinta, já fui sexta, já fui sábado, já fui domingo, não precisa. Eu digo uma coisa para você: você passa um dia sem se alimentar, passa. Você passa um dia sem comer arroz e feijão, passe, para ver se você não fica de tarde só as quedas. Porque o nosso espírito é da mesma forma, tem que ser alimentado todos os dias. Temos que ter disposição de todos os dias se levantar e alimentar o nosso espírito. Com que, Daniel? Com palavra, com oração, com congregação, com hinos, com louvores, se juntando com os irmãos e fazendo a obra de Deus. Só que o maná que foi colocado lá na arca era diferente. Porque o pote de maná, oh glória, que simbolizava a provisão de Deus, era Cristo. Você sabia que Cristo foi provisão de Deus para você? Quem sabia disso? Porque Jesus estava lá onde? Estava nos céus, ao lado de Deus. Ele diz: vou enviar você à terra, porque lá tem um homem chamado Nacélio que eu quero salvar. Oh glória. Vou enviar você à terra, porque lá tem um pastor lá que eu quero salvar, ele transformar em pastor. Oh glória. Lá tem uma igreja que eu quero salvar, quero separar esse povo. Então Deus proveu dos céus o seu filho para nós aqui na terra. Então, irmãos, o primeiro elemento colocado dentro da arca é o pote de maná. Quem é arca tem que ter provisão de Deus, oh glória. Tem irmão que quando alguém pede uma oração, ele vou ligar para o pastor. Peraí, irmão, o pastor ali vizinho, tem um diácono ali vizinho. Peraí, tem uma irmã de oração ali, irmã do coque. Essa aí ora em Deus escura. E você não é arca não, meu irmão. Você não tem provisão de Deus não. Eu sei que eu prego para uma igreja que tem a provisão de Deus. E que se o vizinho pedir uma oração: olha, meu filho está doente, vamos lá orar, e você vai lá orar. Estende as mãos e Jesus cura. Quem é arca tem que ter a provisão de Deus na vida. Quem é arca tem que estar preparado para qualquer hora ser chamado. Nós estávamos na nossa casa domingo, 1h30 da manhã. Alguém liga e diz: ei, vem expulsar um demônio aqui. Tem uma mulher endemoniada aqui. E quando nós ligamos aqui era 2, era só um não, e a guerra foi grande. Mas nós saímos lá com uma vitória. Saímos outro de sono, outro de preguiça. Mas nós vamos porque nós temos o dever de fazer algo, porque nós somos arca. E a presença de Deus nós carregamos, e eles nos procuraram e nós temos que ir. Só um detalhe, ligaram nem para mim, ligaram para o outro pastor, o pastor mesmo da igreja. E ele estava passeando lá no João 23 na pracinha, comendo churrasquinho, que não é errado. Aí ele manda mensagem para mim: vai lá, tem pastor aí também, ó, vai lá. Acordemos lá, acordei a esposa: bora, filha. Ah, vamos. E fomos no terceiro andar, chegamos lá, ficamos só observando, elas orando, só observando. E Deus deu vitória. Saiu da filha, entrou na mãe. E ela começou a ver coisa. Eu digo: aqui não, Satanás. Bem caladinho, aqui não. Até reclamar quando cheguei lá, dizendo: sai. Não, eu fiquei só calado, observando. Aqui não, Satanás, aqui tem autoridade. Aqui tem maná dos céus. Quando alguém pedir para você orar, ore. Porque você é arca e você carrega a presença e tem a provisão de Deus na vida. Segundo elemento colocado dentro da arca: as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Em outras palavras, princípios. Quem é arca vive os princípios de Deus. Quem é arca obedece os princípios de Deus. Porque para tirar o povo do Egito, Deus mandou o quê? 10 pragas. Mas para manter o povo fora do Egito,
Deus coloca 10 mandamentos, oh glória. Quem é arca tem os mandamentos de Deus guardados na tábua do coração. Quem carrega a presença de Deus tem os princípios e vive os princípios de Deus, para quando o diabo oferecer os pratos, as migalhas, as iguarias, ele dizer aqui não, porque eu vivo os princípios de Deus. Eu gosto muito de relatar esse testemunho, pastor, quando eu estou pregando esse texto, que eu estava morando ali em um lugar, Bom Jardim, e desempregado. A minha filha estava tentando estourar a barriga para ter menino, e eu estava desempregado, passando uma fome de cachorro amarrado. No fogão dele nem cinza tinha mais, porque não passava mais nem cara, não passava mais nada debaixo. E o dono da casa chega para mim e diz: vou te dar até amanhã às 9 horas, se tu não arrumar pelo menos um mês de aluguel, eu vou te despejar. E eu vou te despejar da casa, ô glória. E no outro dia eu não tinha dinheiro, e ele me despejou. Só que antes de ele me despejar, pastores, o diabo me lançou uma proposta. Proposta tentadora. Eu sou eletricista, ou faço né? Não, gambiarra não, negativo. E aí ele disse: ei irmão, me disseram que tu é eletricista. Eu disse: até o talo. Tem um serviço ali para tu, e é R$400, bem molinho. Eu digo: oh, estou entendendo, Satanás. O que é, irmão? Fazer um serviço ali. Eu digo: a hora. Está desempregado? Não estou. Está precisando? Estou. Está com lugar atrasado? Estou. Quando eu perguntei para ele o que era, pastor, ele disse: não, é o meu patrão, dono do mercantil ali, está pagando quase 10 mil de energia, e agora vai aumentar porque ele comprou 2 câmeras frias para o frigorífico. Ele quer que você faça um gato. Eu: ei, estou fora, oh glória, porque a minha Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Hoje eu faço um gato, amanhã estou com um copo de cachaça na boca, e depois estou com uma pedra de crack de novo na boca, oh glória. E eu disse: não senhor, mas o diabo é insistindo. Ele disse: Deus sabe que tu está precisando. Eu digo: bem falaste tu, ele sabe. Se ele sabe, eu vou esperar pela provisão dele. Quem vive os princípios de Deus sabe discernir o que é de Deus e o que é do diabo. Aparentemente era uma boa oferta para quem estava precisando, mas o diabo é tão sagaz que ele tenta dessa forma. Você lembra do capítulo 4 de Mateus? Quando Jesus passa 40 dias jejuando, e quando vai ao deserto, o diabo leva ele para quê? Para tentar. E a primeira tentação foi: qual é? Se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em por quê, irmãos? Porque Jesus estava com fome. Cuidado, você é arca. Você vive os princípios, tem princípios de Deus dentro de você. Cuidado com as ofertas. Ah, estou desempregado. Ei, arrumei um emprego para tu. Como é? É de garçom na churrascaria, de segunda a segunda. Emprego para faltar tudo não é emprego de Deus. Cuidado com essas ofertas, oh glória. Para deixar de congregar, cuidado. Não estou precisando, mas Jesus sabe todas as coisas. Aí eu rejeitei. Aí no outro dia, oh glória, você vai dizer: a bênção chegou. Não, irmão, eu fui despejado. Oh glória, eu fui despejado da casa. Sabe onde eu fui morar? No Miguel Arraes, porque a facção me deu um apartamento onde morar. Fui morar no apartamento dado pela facção. Aí, irmão, só não é seu para vender, mas vai o resto da vida aí. Só que eu não passei muito tempo não, porque não, por causa do meu filho. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Eu fui para lá. E quando eu cheguei lá, comecei a andar nas igrejas. E foi quando eu cheguei na igreja do pastor Nacélio, passamos a congregar. E de lá Deus me abençoou, me aposentou, subi de eclesiástico. E o melhor de tudo, em relação a bênçãos terrenas, aquela rainha que está ali, ó, aquela ali, foi preciso eu rejeitar o emprego, ser despejado da casa para ir achar lá no Miguel, oh glória, em 2019. Vamos fazer agora 5 anos de casado, agora no dia 28 de setembro e 23 de outubro. Por que duas datas? Porque uma é no civil e a outra foi no religioso. E quem celebrou meu casamento? Quem? Pastor Nacélio, glória. E diga-se de passagem, né, pastor? Foi um dos mais badalados nas áreas lá que eles usam, né, na região. Sabe por quê, irmão? Porque quem tem princípios não aceita as iguarias do diabo. Você lembra de Daniel? Quando foi levado cativo?
Daniel vinha de um passado tenebroso, passado de dor, porque os seus pais desobedeceram a Deus, tanto que foram levados cativo à Babilônia. Mas ele tinha dentro dele princípios. E quem tem princípios, pastores, pode até estar na Babilônia, mas é de Jerusalém, oh glória. Está na Babilônia, mas não come as iguarias da Babilônia. Está na Babilônia, mas não adora Deus da Babilônia. Está na Babilônia, mas não obedece a voz do rei da Babilônia, porque ele é de Jerusalém e tem os princípios de Deus. Lembre-se, você é de Jerusalém, não é da Babilônia. Não se corrompeu na Babilônia porque tinha os princípios guardados no seu coração. A igreja que tem princípios, ela não cai. É tentada? É. É afrontada? É apontada? É criticada? É. Mas os princípios que está dentro dela não faz perder a confiança no Deus Todo-Poderoso. Terceiro elemento dentro da arca: a vara de Arão que floresceu. Números capítulo 16, se não me falha a memória. Certo dia, quando Deus escolheu Moisés, pastores, alguém ficou com inveja. Por que ele escolheu? Ele não escolheu a mim. O que é que ele tem de diferente que eu não tenho? A mesma família, o mesmo pai, a mesma tribo, vem da mesma geração. Por que escolheu ele? Aí Miriam, irmã de Moisés mais velha, coloca coisas na cabeça de Arão. Oh, glória. Se fosse um mundo ordinário, eu dizia assim: tem pessoas que querem tomar o lugar dos outros derrubando. Tem pessoas que não podem ver o pastor se levantar e dizer: era para ser eu. Tem obreiros desse jeito, irmãos. Tem obreiros que dizem: então pobre, não tem nenhum terno bonito, eu tenho e não estou ali, ele está. Ei, se contenta com aquilo que Deus te chamou, porque o pastor e o porteiro, se permanecer fiel, vai ter o mesmo galardão de Deus na sua vida, a mesma coroa e o mesmo céu vai ser para os dois. Miriam e Arão se rebelam contra Moisés. E Moisés se aflige e vai conversar com Deus. E Deus diz: Moisés, chama cada representante das 12 tribos, cada um. E da tribo de Levi, traz Arão, teu irmão. E foi passado no teste. Oh glória. Tem muitos hoje aí, irmãos, que não passam no teste. Tem muitos hoje que estão lá sem passar no teste. Estão lá porque derrubaram alguém para ficar. Mas eu prego para uma igreja que almeja o seu lugar nos céus, sem precisar de injuriar ninguém, sem precisar de apontar ninguém. É só lutando e vivendo os princípios de Deus. Deixa eu te falar. A Bíblia diz que Deus diz: coloca ali um graveto enviado no chão. Todo dia aqui, ó. Os 12 gravetos aqui, as 12 varas. E amanhã vocês vão vir. E no outro dia que chegaram, chamaram da tribo de Dan. Quem é? O Raimundinho. Puxa aí a tua varinha, nada. Da tribo de Zebulon é o Zezinho. Puxa aí a varinha, nada. Da tribo de Dan é as tribos tudinho. Agora vem a tribo de Levi. A Bíblia diz que quando Arão pega, ele começa a botar força, porque além da vara ter florescido, a escolha de Deus ainda deu frutos. Oh glória. Aquele que Deus escolhe, ele vai sofrer, mas ele vai dar frutos. Ele vai sofrer, mas ele vai florescer. Oh glória. Se você está sofrendo, sabe outra coisa: foi Deus que te escolheu. Só espere para desfrutar dos frutos. Oh glória. Você sabe o que aconteceu, irmãos? Quando Deus chama Moisés para ir ao Monte Sinai, jejuar 40 dias, quem fica no lugar de Moisés? Arão. Aquele que queria o lugar de Moisés, oh glória. Que não tinha chamado para Deus daquela forma. Você sabe o que aconteceu? Apenas 40 dias. Moisés passou 40 anos liderando o povo. E apenas em 40 dias, o Arão ficou. E quando Moisés desce junto com Josué lá de cima, quem Moisés vê? O povo gritando. E Josué disse: Moisés, tem gente que está lá embaixo. Olha, tem ruídos. Josué não entendeu ainda, era um jovem, disse: estão se alegrando no céu. E Moisés disse: tem alguma coisa errada. Está errado aquilo ali. Esse som aí não é som de quem louva a Deus, oh glória. Esse aí não é som de quem adora a Deus, não. Esse aí não é som de adoração, não. Está cheio de som que não é de adoração a Deus nos nossos dias. E quando Moisés chega, não quer tirar um bezerro de ouro. Aí Moisés diz: que é isso, Arão? Você fez? Não, o povo me
assim, viu aí? Como do grito no meu lugar, só ficou 40 dias, não aguentou a pressão do povo, porque quem tem chamado aguenta a pressão. Moisés chorou várias vezes, reclamou com Deus, voltou-se para Deus e falou: Senhor, mentira, está aqui porque eu não aguento mais. Mas ele suportou, porque quem é escolhido por Deus suporta a aprovação. Coloca a vara de Arão, simbolizando a escolha de Deus. Você é arca porque Deus te escolheu. Você era caça, mas hoje é arca porque Deus te escolheu e transformou. Oh, glória. Mas a vara de Arão também, irmãos, representa autoridade. Simbolicamente, todo pastor tem um cajado, mas literalmente nem um cajado é menor do que o pastor, porque a autoridade dos pastores, do líder, está no cajado. O cajado de Moisés era mais alto do que ele, o cajado de Davi era mais alto do que ele. Todo cajado de pastor de ovelha naquela época era maior do que ele. Pode observar e pesquisar, sempre é maior. Por quê? Porque maior é o chamado de Deus do ouvido do que a gente própria. Tem pessoas que querem ser maior do que o cajado, maior do que o chamado. Não dá, irmãos. É autoridade. Oh, glória. Autoridade. Quem é arca tem autoridade. Chega do diabo querer fazer a cirandinha dele, irmão. Chega do diabo querer envergonhar os crentes. Chega do diabo querer. Outro dia um pastor chegou para mim e disse: tu não sabe de uma coisa, pastor Daniel. O que foi, rapaz? Pois um bêbado me envergonhou na Bíblia. Eu digo: tenha vergonha, rapaz. Você é um servo de Deus, deixa um bêbado me envergonhar. Ah, mas ele conhecia a Bíblia. Eu digo: ali é o diabo usando ele para me envergonhar e conseguiu lhe envergonhar. Cadê a sua autoridade, irmão? Parece que um ímpio, pastor, um incrédulo, chegar e humilhar a gente na Bíblia, na palavra, parece que é coisa do outro mundo. Deus usou o bêbado. Deus usou: não, eu não vou, o diabo querendo te enganar, querendo te aterrar, porque Satanás também conhece a Bíblia. Satanás é tão malo que ele foi tentar Jesus citando parte da Bíblia. Só que ele esqueceu que ele só conhecia esses 3 partes, e Jesus conhecia a Bíblia inteira. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Não está escrito: nem só de pão viverá o homem. Lança daqui para baixo, que está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Todas as respostas do diabo podia dar pilha, mas em todas elas o Senhor Jesus retrucou e saiu vencedor. E a Bíblia diz, no final ele diz: e o diabo se retirou da presença de Jesus. Oh, glória. Inimigo não pode lhe aterrar, inimigo não pode querer lhe envergonhar. Chegou na sua casa querendo botar queixo, diga: aqui não, Satanás, aqui tem a autoridade de Deus, porque eu sou arca do Senhor e carrego a sua presença, e a autoridade de Deus está sobre a minha casa e sobre a minha vida. Outro dia chegamos em casa e o filho da minha esposa estava lá. Um amigo dele, ouvindo falando da nossa caixa de som dele, que nós super louvor. A minha esposa subiu na autoridade de mãe e de serva de Deus, chegou lá e tomou banho do cara e disse: aqui não, vai sair fora da minha casa, aqui só pode eu não vou, porque aqui só tem servo de Deus, oh glória. Autoridade, irmãos. Deus te deu autoridade. Jesus disse: eis que vos dou autoridade para pisar em serpente, expulsar demônio e curar os enfermos, oh glória. Muitos estão deixando a autoridade de Deus de lado e sendo envergonhados pelo inimigo. Mas se você é arca nesta noite, levanta sua mão e diga assim: aqui não, Satanás, eu tenho autoridade, eu sou arca, eu carrego os princípios, eu tenho a provisão de Deus. Aleluia. Aplaude o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Autoridade. Quem é arca tem princípios. Quem é arca, quem carrega a presença de Deus, tem autoridade contra as potestades do mal, autoridade contra os inimigos, autoridade para saber discernir o que é certo e errado, autoridade para rejeitar as iguarias do inimigo, autoridade do Espírito Santo contra toda a potestade do mal que se levantar contra a sua casa. Amém, irmãos? Amém, amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Ore pela minha vida, pela minha esposa. Coloque o pastor Daniel e o missionário Rosângela nas suas orações. Que Deus abençoe. Eu sou grato a Deus por essa rica oportunidade. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus.
Meus amados irmãos, a palavra, a pregação, que a gente possa guardar no nosso coração. Estamos gratos de estar na casa do Senhor Jesus.